E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre o fim, né? O fim está próximo, mas não o fim da humanidade, não o fim até mesmo da vida, né? Hoje estamos aqui para falar sobre o fim necessário, né? Tem uma coisa chamada finalidade. O que é finalidade, né? É um objetivo a se atingir. Então, qual é o objetivo da sua vida, né? Qual é o objetivo de um ato ao qual você se propõe, né? De uma atividade? Sempre tem que ter um objetivo. O problema é que as pessoas vivem sem objetivo muitas das vezes. Vivem por viver, né? Vivem de maneira simplesmente automática, porque para você ter finalidade você tem que ter consciência, né? Quanto mais consciência você tem da realidade, mais você tem finalidade na sua vida. A vida, em última análise, como nós já sabemos, não tem uma finalidade maior, né? Não tem um sentido, não tem um propósito. Mas eu estou falando aqui do sentido ou da finalidade que você tem que estabelecer em alguns momentos da sua vida, né? Para poder avançar, né? Porque apesar da finalidade da vida ser a morte, é a única finalidade, né? Ser humano, assim como qualquer animal, nasce, né? Com capacidade de produzir trabalho, de acumular energia, para depois utilizar essa energia para reproduzir e finalmente morrer, né? Então o nosso fim, a nossa finalidade é a morte. Nós sabemos disso como nihilistas, como indivíduos conscientes, né? Plenamente conscientes do que é esta realidade, qual é a nossa finalidade, né? Mas hoje eu estou falando aqui em propósito para que você, principalmente nihilista, né? Você que está aqui nos acompanhando, você que compreende, né, que você existe no inferno, que nós existimos numa realidade dolorosa, né? Uma realidade primitiva, onde o objetivo quase sempre é a sobrevivência, né? Por mais que o indivíduo floreie isso, por mais que o indivíduo invente, né? Que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, por mais que a nossa vida moderna também nos dê muita comodidade, isso também acaba causando esse conformismo, né? Essa falta de finalidade. Porque se a finalidade da vida é a morte, viver, né? Tem outra finalidade, né? Para quem é consciente, né? Para quem é consciente, né? Você tem que viver buscando uma evolução, uma finalidade, né? E qual seria essa finalidade? Conforto. Conforto, uma certa estabilidade, né? Mas a gente tem que pensar que estabilidade também em algum momento acaba. Então, a gente está aqui essencialmente hoje para falar nessa incapacidade que muitos têm de finalizar as coisas. A morte é um grande exercício, né? Mental, uma grande emulação, né, do que é esta realidade. A gente emula na nossa mente o nosso fim, né? A gente emula, né? A gente é capaz de emular na nossa mente essa questão, né, de que a vida acaba, né? Então, isso pode ser uma grande lição para a gente, no sentido de que a gente tem que entender que se tudo acaba, a gente tem que aprender a concluir as coisas que a gente faz, né? Esse é o ponto aqui hoje. A morte é uma grande lição. Qual é a lição que a morte traz, né? Para quem está vivo, aprenda a finalizar as coisas. As pessoas têm muita dificuldade, né, em começar, ou melhor, elas têm muita facilidade em começar, mas têm muita dificuldade em terminar as coisas. É por isso que existe muito sofrimento, né? A vida do ser humano, quase sempre, ela acaba sendo
uma vida até infernal, né? Então quase sempre o sofrimento, né, ele vem dessa incapacidade do ser humano concluir as coisas. Começa e não termina. Imagina um sofrimento que não acaba, né? Imagina um trabalho que você odeia, né? E que simplesmente esse trabalho não acaba pela sua incapacidade de finalizar isso e partir para algo melhor, né? Imagina uma pessoa que come, faz uma refeição e não consegue finalizar, né? Por quê? Porque isso gera caso de obesidade, até obesidade mórbida, né? Porque a pessoa é incapaz de começar uma refeição e terminar, né? Ela começa a comer e não para, né? O almoço dela se estende pelo dia inteiro, o lanche dela se estende pelo dia inteiro, às vezes pela noite toda, né? A pessoa não consegue concluir o ato de fazer um lanche, né? Um ato de se alimentar. A gente tem que entender que as coisas têm começo, meio e fim, né? E aí que está o prazer da coisa, né? Se você quer ter algum prazer na vida, você também tem que ter a ausência desse prazer, né? Porque quanto mais ausência de prazer você tiver, quando o prazer vier, vai ser algo que vai ser muito mais intenso, né, do que quando você tem muito prazer, né? Isso é até explicado pela questão dos hormônios, né? Quando você tem excesso de prazer, você acaba em algum momento tendo, né, uma diminuição hormonal em relação a esse processo, né? Por exemplo, no caso da dopamina, né, quando você é muito estimulado, né, para ter prazer, ou seja, você estimula muito a dopamina, o seu próprio organismo ele vai aos poucos, né, produzindo cada vez menos dopamina. E isso gera depressão, estresse, né? E às vezes a pessoa tem tudo para estar bem e não está, porque ela abusa, né, do prazer, digamos assim, né? Ela tem muito estímulo. Nossa sociedade é uma sociedade que estimula muito o indivíduo a consumir, né? Os games, os jogos de azar, tudo isso trabalha com dopamina. Quanto mais você sente prazer, mais você quer, e aí você fica viciado, né? Os adictos, né? Os viciados sempre estão com esse excesso de dopamina. E como eu falei, quanto mais você exagera, a tendência é o seu corpo reduzir essa absorção e essa produção de dopamina. A mesma coisa é com a insulina, né? Quem consome muito açúcar acaba ficando o quê? Diabético. Por quê? Porque o excesso, né, de insulina ao longo do tempo, né, porque a pessoa consome muito açúcar, então ela produz muita insulina, com o tempo essa produção de insulina vai se reduzir. E aí a pessoa vai ficar diabética. Com vários problemas, né? Por quê? Porque por causa do excesso, por não saber terminar, por não saber concluir uma alimentação, por não entender que o açúcar tem que ser controlado. Mesma coisa são, né, os adictos, no caso alcoólicos, né? Pessoas que não conseguem simplesmente beber para relaxar, né? Beber e parar, né? Consumir aquela dose que ela sabe que é ideal e parar. Não, a pessoa bebe, continua bebendo, né? Isso vai se tornar um alcoolismo. O que é o alcoolismo? É não saber parar, né? Não saber a hora de parar, não saber a hora de concluir o ato de beber. Porque é muito positivo, pode ser muito positivo, né? Eu mesmo bebo, já bebi muito, né? Hoje aprendi a me controlar. Hoje estou bebendo aí 2, no máximo 3 doses por dia, que não chega nem a 100 ml, né, de álcool. Então, estou aprendendo, né, a concluir o ato de beber, né? Porque você não precisa beber em excesso. Mesma coisa como eu falei anteriormente, a alimentação, né? Você tem que aprender a concluir o ato de se alimentar, né? Se você vai almoçar, almoce e conclua, finalize, né? Não continue a comer ao longo do dia. Como eu falei, os obesos é porque não sabe concluir o ato de comer, né? O ato de comer tem uma finalidade, né? Envolve também prazer, mas se você não souber concluir e finalizar. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu acho muito interessante, né? O que é o relacionamento? O que são os relacionamentos, né? Se não, dificuldade de concluir. Dificuldade de concluir o quê? Dificuldade de finalizar o quê? O ato sexual. Relacionamentos, né, são para isso. Relacionamentos românticos
são única e exclusivamente para procriar. Isso é natural, né? Animal nenhum vai se juntar por companheirismo, por amizade. Só quem faz isso são os mamíferos, né? Os seres humanos, os primatas, que são animais emocionais, né? Então acabam construindo vínculos que naturalmente não são necessários, né? Até dentro da natureza, né? Os animais se juntam, se agrupam para se proteger. Mas nós não temos mais essa necessidade, né? E você pode também, de repente, se agrupar sem precisar de intimidade, né? De trazer pessoas para dentro da tua vida. Você pode até ter um círculo social, né? Para se proteger, digamos assim, né? Se você gosta de sair, né? Sair em grupo, você está sempre mais protegido. Então, o objetivo natural é esse, proteção e procriação. Então, o que é relacionamento? Relacionamento afetivo, casar, namorar, não aprender a concluir o ato sexual. Porque o indivíduo, a primeira etapa, né, é o ato sexual, né? Isso aí ninguém tem dúvida, né? As pessoas se relacionam para fazer sexo, mas não sabem concluir e terminar e finalizar por ali, né? Querem simplesmente estender o ato sexual e isso vira relacionamento. Levam o ato sexual para o emocional, né? Transformam o ato sexual num ato de vínculo emocional, o que é até antinatural, né? Porque o natural seria você cruzar, né? Transar, procriar, né? Com uma fêmea, né? Um macho com uma fêmea com um macho, e depois finalizar aquele ato ali e partir para o ato com outra criatura, né? Para promover a variedade das espécies, né? Para manter a espécie. Então não faz muito sentido essa monogamia, né, que o ser humano prega, que é falsa, por isso que existe tanta traição, por isso que a gente aqui fala contra relacionamento. Porque o que é o relacionamento, como eu falei? Cara, a gente fala aqui coisas que muitas pessoas aí nunca pensaram, né? Relacionamento é a incapacidade de terminar o ato sexual, concluir o ato sexual e partir para outra, né? Como eu falei, isso está no vício, porque o vício é isso, né? Vício por qualquer coisa, gente. Vício, não estou falando aqui só em vício por drogas ilícitas, né? Ou drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, não. Eu estou falando aqui também vício por pessoas, vício por situações sociais, onde o indivíduo não sabe terminar, né? Ele fica naquela dependência das pessoas, ele quer sempre estar junto, ele quer estar sempre repetindo. Não consegue concluir, né? É o vício por uma religião, por estar sempre ali, né? Não consegue concluir. São os fanáticos, né? São as pessoas que são viciadas, né? Em ambientes sociais, viciadas em religião, viciadas em trabalho, né? Tem as pessoas também que muitas das vezes não estão num bom trabalho e ficam nisso por anos, às vezes décadas, fazendo um trabalho que não gostam ou fazendo um trabalho que não está dando o devido lucro para elas. Ora, se eu estou num trabalho, né? Esse trabalho está me dando uma remuneração que já não me é suficiente, né? Já me é inadequada, preciso de um pouco mais. Por que não finalizar e partir para outra? Mas o indivíduo está sempre ancorado, né? O indivíduo está sempre nessa dependência, com medo, né? De como é que vai ser se eu perder meu emprego? Mas você pode perder seu emprego de qualquer maneira. Se você pode perder seu emprego, você também pode se programar para ir para um emprego melhor, né? Para ir para um trabalho melhor, porque poucas pessoas fogem do trabalho nessa matrix aqui, né? Nessa loucura que é essa realidade na qual nós vivemos. Então, o vídeo aqui hoje é para falar sobre isso. O ser humano tem grande dificuldade de finalizar as coisas e isso quase sempre gera muito sofrimento, né? O que é o alcoólatra? É o cara que não consegue saber a hora certa de parar o ato de beber, né? O que é o viciado em drogas, cocaína, heroína, maconha, seja lá o que for? É cigarro também, né? Que é outra droga aí lícita, mas é uma droga que causa muito problema de saúde. É o quê? O cara não consegue fumar um cigarrinho só para relaxar, né? Ele quer fumar uma carteira inteira. Tem gente que fuma 2, 3, 4 carteiras, acaba com câncer, acaba tudo fodido, né? Morrendo muitas das vezes antes do tempo. E morrer, todo mundo vai morrer, mas quanto a gente puder, né, nos preservar e sobreviver, melhor, né? Mas sobreviver com conforto. O canal aqui, né? Nosso canal aqui, apesar de ser um canal niilista, um canal que muitas das vezes aqui a gente realmente, né? A gente chuta o balde mesmo, né? Tem muita gente até que gosta, né, de ver a gente aqui só
falando em depressão, falando em, né? Porque muitas pessoas se identificam, né? Eu entendo isso. Eu sou um cara que também tem uma depressão existencial, e depressão existencial é diferente de depressão clínica, né? Depressão clínica é doença orgânica, é falta de hormônio. Não adianta, né? Depressão existencial não se cura com antidepressivo. Depressão existencial não se cura com terapia, com psicoterapia, com terapia ocupacional, nada disso, né? Depressão existencial é consciência do que é esta realidade. Aí você se deprime naturalmente diante de uma realidade que não é nem um pouco ideal, né? Uma realidade onde você acaba, né? E aí, em última análise, né? A gente tem que trabalhar essa questão de que tudo termina. Tudo termina, né? Você imagina, né? Um coração. O coração, ele tem um movimento de sístole, que é a contração, e diástole, que é a expansão. Então o coração está sempre nisso, né? Sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole começa e termina, né? Porque se não terminar, o indivíduo morre. Se ficar só em sístole, está morto. Então, inicia o processo, o movimento de contração, termina e começa o de expansão, diástole. Se ficar sempre em diástole, está morto. Se ficar sempre em sístole, está morto. Sístole começa e termina para diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Né? O próprio movimento dos astros, né? Imagina se fosse sempre noite, né? Ora, né? Se não tivesse ciclo. O que é o ciclo? É começo, meio e fim. Isso é ciclo. Né? Tudo é assim, né? É assim, quando você vai fazer uma redação, você tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós temos a própria vida em si, né? Que é nascimento, vida, processo de vida, e finaliza com a morte. Nós temos até na dialética, né? A tese, a antítese e a síntese. Então você vê que tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E o sofrimento do ser humano é porque ele não consegue, na maioria das vezes, finalizar situações. Casamento é isso, né? Muitas das vezes existe muito sofrimento, muitas das vezes existe uma inadequação, muitas das vezes existem personalidades antagônicas, brigas. Isso muitas das vezes acaba até em crime, né? Nós vemos aí os casos de Maria da Penha. O que é isso? É a incapacidade de terminar. A incapacidade de ver que não está funcionando e acabar com aquilo ali, né? E mesmo que esteja funcionando, em algum momento vai ter que acabar. Esse é o processo natural para que você não caia numa repetição enfadonha, para que você não caia num conformismo. Então isso tem que ser com tudo. Nós estamos em constante mutação, né? Nós estamos sempre nesse processo. Isso tudo, né? A falta da capacidade de finalizar um processo, a falta da capacidade de compreender que as coisas começam e terminam, vem também e principalmente da religião. Por quê? O que a religião fala? A religião fala que a vida não acaba, né? Que a vida continua. Então, a religião também é uma incapacidade psicológica de lidar com o fim, de lidar com o término das coisas. Então a religião faz um grande mal, criando na mente do indivíduo a ideia de que nada termina, de que nada acaba, de que a vida continua, né? Que existe outra vida depois dessa. Não existe. Né? Tudo tem um começo, meio e fim. Vida é um processo de morte. Então, nós estamos aqui para isso. Então, durante o processo de morte, que é a vida, nós temos que aprender a começar e a terminar as coisas. Esse canal aqui em algum momento vai terminar. Né? Nós temos que começar e terminar as coisas. Enquanto está funcionando, tudo bem. Enquanto está dando lucro, sendo útil, tudo bem. Mas quando começa a ser algo que te faz sofrer, né? Por enquanto, esse canal aqui para mim é uma terapia, né? Enquanto ser consciente, né? É uma forma de comunicar ideias, né? Mas se chegar em algum momento onde isso já for para mim, né? Algo que não está sendo útil, ou que não está tendo finalidade, né? Eu vou acabar. Então, como eu te falei, né? Imagina se o coração só tem sístole, né? Tá morto. Se o coração só tem diástole, tá morto. Então tem que ser algo que começa, termina, começa, termina, começa, termina. Ciclo. A vida é feita de ciclos. E o ser humano está sempre querendo se ancorar, né? O ser humano está sempre querendo algo imutável.
É a ideia de Deus, né? Como eu falei, as religiões trazem isso para a cabeça do indivíduo. É por isso que é tão importante a ausência de conceito religioso. Entender que a religião é mentira, que a religião vai te levar para o sofrimento, né? Porque é sempre assim, né? A religião, ela te leva para o sofrimento e ao mesmo tempo te dá a solução do sofrimento. É morde e assopra, né? É pão e circo para o povo idiota. Te dá uma solução falsa, né? De continuidade que não existe. Então a religião bota na cabeça do indivíduo. O indivíduo religioso tem grande dificuldade de finalizar as coisas. É por isso que muitos aí estão viciados, né? Mesmo aqueles que não são religiosos praticantes, o pensamento religioso causa vício, né? Por quê? Porque se você parte do princípio de que nada acaba, né? Você fica com dificuldade de terminar as coisas. Isso é uma realidade, né? Então, muitas pessoas pensam aqui que a gente traz, né? Sofrimento para as pessoas, que a gente fala só do lado ruim, que nós somos negativos, que nós somos pessimistas. Nós somos realistas, é diferente, né? Nós não estamos aqui para ficar sorrindo para você, falando o que você quer ouvir. Nós estamos aqui para falar o que poucas pessoas falam. Nós somos o contraponto desta realidade. Nós trazemos o contraponto desta realidade, desta matrix ilusória que quer te prender, que quer te ancorar, que quer fazer com que você crie raízes para o seu sofrimento, né? A ideia mais clara e nítida aqui dentro desta matrix é: o amor é lindo, o amor é eterno, você deve sim construir relacionamentos duradouros, todo esse tipo de mentira, né? Quase ninguém fala aqui o que a gente fala, a gente está aqui para falar isso, né? Não importa se você concorde com a gente ou não, né? Nós estamos aqui para falar isso. O canal é um canal aberto, é um canal democrático. Entra aqui quem quer, né? A gente não está forçando ninguém a nada, né? Nós vivemos numa democracia. Então nós temos direito também a trazer a verdade da vida, né? Para melhorar principalmente a vida de quem tem maior consciência. Porque o indivíduo que vive no automático, ele não vai buscar esse tipo de conhecimento. O indivíduo que vive com a venda nos olhos, né? Ele vai buscar religião, ele vai buscar conforto, ele vai buscar estabilidade, ele vai buscar criar raízes, se ancorar, se prender em situações, né? A religião promove tudo isso, né? Família é ancoragem, família é a dificuldade de finalizar, né? Essa família. Finalizar no sentido que eu digo, sabe, sair para se ter a sua própria vida. O que é família? É dificuldade de individualização, é dificuldade de se livrar de papai e mamãe, se livrar dessas prisões emocionais. Ora, você pode até ter um bom relacionamento com as pessoas, mas papai e mamãe, como eu costumo dizer, são funções, entende? Que só são necessárias quando você é criança. Depois que você, sabe, cresce, você tem que se emancipar em algum momento, sabe? Tem que jogar a família no lixo, no sentido de que a família te prende, pô. A família vai exigir de você comportamentos automáticos, comportamentos tradicionais, comportamentos, né, que são típicos daquela família, daquela região, daquele país, daquela religião. Puta que pariu, tem inferno maior do que esse, tem prisão maior do que essa, né? Você não saber finalizar, não saber dizer não, né? Dizer não também é uma parte importante da finalização. Eu não quero mais isso. Isso eu não vou continuar. Chega, né? Você se liberta de muita coisa quando você aprende a dizer não, né? Então, o papo aqui hoje é esse, né? Aprenda, entenda que você tem que começar, né? Desenvolver um ato, né? Uma atitude, até uma ideia, e tem que finalizar, tem que aprender a finalizar. Isso é a arte do desapego, né? O que é o desapego? É aprender a dar fim a alguma coisa, né? Descartar alguma coisa que já não é tão útil, né? Partir para outra, renovar, abrir um vácuo, né? Você não constrói nada se você não destruir, cara. Você não constrói uma consciência se você não destruir as mentiras que plantaram dentro da tua cabeça, sabe? Você não constrói uma autonomia se você não abrir vácuo, né? Não jogar coisa fora. Também isso tem a ver com minimalismo, né? Tem gente aí que fica se agarrando às coisas, se prendendo às coisas, não consegue finalizar. Compra uma casa, se apega, né? Enquanto essa casa é funcional, enquanto essa casa está, né, te proporcionando um conforto e tal, ótimo, né? Mas apego emocional, às vezes tem pessoas que não querem vender casa, podem conseguir um dinheiro bom, mas não, tem apego emocional aos bens, tem dificuldade de finalizar, tem dificuldade de se livrar de coisas, de pessoas, tem dificuldade de acabar com certos relacionamentos tóxicos. Por que existe tanto sofrimento, cara? Por que as pessoas sofrem tanto? Dificuldade de finalizar.
Dificuldade de entender que as coisas começam e terminam. Isso é maturidade, né? A criança não quer que as coisas terminem. A criança quer continuar uma eterna criança. Não quer crescer, não quer evoluir, não quer ser independente, né? Ah, porque ser independente dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Sabe? Mas a finalidade disso é a liberdade. Né? Liberdade é saber finalizar as coisas. É saber se livrar das coisas. É saber começar, desenvolver e concluir. Bom, sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Fui!